Olá, eu sou Sônia Cavantan, produtora cultural, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o histórico do financiamento da cultura no Brasil. Para que isso? Para que a gente possa entender historicamente o que teve de dificuldade e entender hoje as nossas. E não ficarmos naquele desespero de pensar, é o meu projeto que não dá certo, só eu não consigo. Então nós vamos tentar ver um pouco no passado tudo o que já dificultou e ainda dificulta a vida do artista e do produtor cultural. Nós vamos começar então num período bem distante, desde a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Evidentemente, nesse período, nós vamos falar um pouquinho desse período até a chegada da família real em 1808. Então, neste período, o que nós tínhamos era um não reconhecimento de nenhuma manifestação artística dos povos indígenas ou dos povos africanos. Só existia manifestação artística europeia, pelo menos historicamente, os registros só colocam essas manifestações, ou as que surgiram aqui no Brasil, mas que copiavam ou reproduziam essas matrizes europeias. O dominante usa a arte também como uma forma de dominação. Então, provavelmente vocês lembram aí dos períodos em que estudaram história na escola e em que nós estudávamos lá missões artísticas. O nome missão já tem tudo a ver, né? Quer dizer, vim aqui para doutrinar, para passar esta informação e este contexto europeu. Então, neste período, no período colonial, nós tínhamos principalmente a dominação via arte, através de missões ou da catequese. Como se catequizaram os índios no sentido religioso, também houve uma catequização de todos os padrões estéticos pela arte europeia. Era a única que, na realidade, se considerava arte. Dessa forma, só essas manifestações artísticas recebiam alguma forma de verba. Na realidade, nem era uma verba, mas sim, esses artistas eram bancados ou sustentados pelos poderosos, principalmente pela igreja. Tanto é que, do ponto de vista de matriz artística, a arquitetura é uma das primeiras que são apontadas como registro. Ainda nos anos 1500, 1530, com as igrejas, que reproduziam o barroco, trouxeram o barroco para cá, e a partir daí a dança, a música e todas as manifestações que se seguiram, sempre seguindo este padrão da arte europeia e da estética religiosa. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, nós tivemos uma importação ainda maior de toda a estrutura europeia de cultura. Nós continuamos a desconsiderar totalmente a arte indígena e a arte africana, e só a arte europeia e a reprodução dela é que são consideradas. E são bancadas ainda pelos poderosos, com pouquíssimo investimento do governo. Ele só faz isso, inclusive com a missão francesa, depois que a missão francesa artística já estava totalmente sediada no Brasil. É que aí Dom João começa também a colaborar com o sustento desses artistas. Nós tivemos a importância da missão francesa, principalmente porque ela deixa como padrão não mais só a arte europeia de uma maneira geral, mas principalmente a arte francesa e todo o seu desenvolvimento no pensamento e no fazer artístico aqui no Brasil. É muito forte essa influência e temos até hoje, né? Não podemos desconsiderá-la. Ela é extremamente importante. Nesse período, então, com a vinda da família real ao Brasil, os artistas continuam sendo bancados pelos poderosos, não existe um financiamento específico de um projeto cultural, de um produto cultural, nada disso ainda existia, mas as instituições artísticas começam a ser organizadas e o governo, sim, investe recursos nisso, como a Escola de Belas Artes, como o teatro
São João e a Biblioteca Nacional e outras instituições que vão surgindo nesse período e ajudando, obviamente, o desenvolvimento da cultura aqui no Brasil. Bom, chegamos à República. Isso não significa uma grande alteração na realidade do poder no Brasil e também não nenhuma alteração do ponto de vista do financiamento da cultura. O que começa a acontecer no século XX é que começamos a pensar em manifestações artísticas mais ligadas ao nacional, mais ligadas ao Brasil, ao país. Se nós pegarmos então como marco a Semana de Arte Moderna, vamos ver toda a discussão, não que esses processos artísticos nacionais tivessem começado aí, mas existe toda uma discussão e uma ampliação da visibilidade de artistas que tinham como preocupação falar sobre o Brasil. Do ponto de vista de financiamento, de novo, as coisas não se alteraram, tanto que a Semana de Arte Moderna foi bancada pela oligarquia paulista, quer dizer, quem tinha dinheiro bancou esta semana. Não existia financiamento real de projetos culturais e nem o governo investia dinheiro nisso. Fazia contratos eventualmente. Por muito tempo nós tivemos artistas sendo sustentados até pelo poder público, mas não como artista, e sim como funcionário de algum departamento. Até mesmo Mário de Andrade foi funcionário público na área de cultura. Isto era uma grande confusão e chega quase até os dias de hoje, quando o governo acha que empregando artistas está fomentando a cultura, né? São processos completamente diversos, que não estão ligados à criação. Bom, pensando ainda em república, é só no primeiro governo do Getúlio Vargas, de 30 a 45, que existe uma alteração na perspectiva do entendimento do público à cultura, do público poder público. Porque outras instituições começam a ser organizadas, aí sim, pensando numa possibilidade de continuidade, de organização das atividades criativas. A criação dessas instituições no governo de Getúlio Vargas, como o ISFAM e outros, são instituições muito importantes porque começam a destacar a cultura. Durante todo esse período, em termos governamentais, seja governo federal, estadual, municipal, cultura sempre esteve junto com a educação. Então, o departamento de educação, cultura, de esportes e cultura sempre ali, né, na beirada, com pouquíssima verba, com poucos funcionários. E pensando muitas vezes num processo cultural do ponto de vista filosófico e não focado no artístico. Isso dificulta o nosso pensamento criativo até hoje, porque sempre instituições, editais, leis de incentivo fiscal colocam uma necessidade da cultura ter atividades educativas. E, na realidade, são processos distintos. Eu posso, como artista e produtor cultural, querer desenvolver, junto ao meu projeto, uma atividade educativa ou não. Eu posso querer única e exclusivamente a atividade criativa. E o produto cultural, o retorno dessa manifestação artística, seja dança, teatro, cinema, junto ao público, e não necessariamente um processo de formação. Mas, historicamente, cultura sempre esteve junto com a educação. Era quase que um subtítulo da educação. E isso demonstra até hoje que ficou enraizado no pensamento comum. Então, dentro do governo Getúlio Vargas, foram as primeiras tentativas de uma estruturação à parte das áreas culturais do ponto de vista artístico. De qualquer maneira, a atividade cultural ainda é uma atividade quase que marginal
perante verbas, perante investimento, ou seja, do ponto de vista de financiamento, que é o nosso tema aqui, ela praticamente inexiste. De qualquer maneira, existe ainda uma atitude totalmente paternalista em relação à atividade cultural. O governo ajuda, entre aspas, algum artista de acordo com o seu reconhecimento público ou o seu reconhecimento político. Não existem práticas sistemáticas de financiamento a projetos culturais, e sim apoio ou ao artista ou a uma ideia criativa, sem nenhum compromisso com a realização de uma manifestação cultural. Se a gente for traduzir isso para a linguagem atual, as poucas verbas que eram repassadas a artistas não exigiam contrapartidas. Ou seja, não se tinha nem de forma incipiente um contrato. Pretendo fazer isto, recebo aquilo e devolvo para a sociedade em X apresentações, em tantos dias de exposição. Não existia clareza, não existia um contrato. E pior do que isso, a verba governamental que era destinada a alguma atividade artística, ela saía com uma rubrica denominada A Fundo Perdido. Isso é uma catástrofe, porque a partir do momento que o governo libera uma verba e a rubrica é A Fundo Perdido, o entendimento é que esta verba não serve para nada. Ela foi perdida. Então não se trata em um investimento em cultura ou, dentro do pensamento da época, numa formação artística ligada à educação, e sim um dinheiro jogado fora. Quer dizer, ele não precisa de contrapartida, ele não precisa ser traduzido em algo. Isto é muito ruim até os dias de hoje, porque muitas vezes governos e até empresas e instituições enxergam na arte, na cultura, apenas a saída de verba e não nenhum investimento. E não na realização, não na geração de emprego, não na geração de oportunidade cultural para a população, e sim em verbas que são descartadas. E se é a fundo perdido, então para que vamos investir em cultura? Então, grande parte da resistência que nós sentimos hoje tem como explicação esta trajetória política do investimento em cultura, que não era considerado investimento, e sim dinheiro jogado fora. Tá? Então dá para a gente perceber o quanto ainda temos que brigar para que realmente as pessoas percebam que a área de cultura é importante em vários setores. Bom, chegamos aos anos 80. É um tempo distante para alguns, para mim nem tanto, principalmente porque foi nessa década que eu iniciei a minha carreira de produtora cultural. O que temos de importante nos anos 80? Várias coisas. Uma é a criação do Ministério da Cultura. Então, como nós havíamos dito, cultura sempre esteve atrelada a outras áreas, principalmente a área de educação. Nos anos 80, pela primeira vez, nós tivemos a criação do Ministério da Cultura. Isso acaba impactando que nos estados e municípios também se separe essas estruturas, então a gente começa a ter secretaria só de cultura e não mais departamentos de cultura atrelados a outras secretarias. Isto não acontece no Brasil todo de uma única vez. Hoje, em vários municípios ainda não temos secretarias de cultura, mas de qualquer maneira é um grande caminho. Existe a possibilidade de uma maior autonomia, de um entendimento como cultura, com características bastante próprias e diferentes das características da educação. Também nos anos 80, surge a primeira lei de incentivo fiscal à cultura. E isso significa, em 86, que é a Lei Sarney. A Lei Sarney é a que antecedeu a Lei Rouanet, que todo mundo usa hoje, ou que todo mundo comenta hoje, tão criticada, tão adorada. Mas a Lei Sarney foi o seu primórdio. Ela surgiu em 86, obviamente, no governo do Sarney, do presidente Sarney.
Isso significa que pela primeira vez o governo assume que a área de cultura é uma área econômica e constata que se esta área da economia tivesse um maior investimento, ela seria extremamente importante, ela geraria muitos empregos e traria benefícios para o país. Mas esse próprio governo, que inclusive economicamente na época estava com mil dificuldades, tinha acabado o milagre econômico brasileiro, ele constata que ele, governo, não tem dinheiro para investir em cultura. Então ele faz como ele faz com outras atividades econômicas, ele cria uma lei de incentivo fiscal. Ou seja, quem investir nela vai ter benefícios em impostos, vai deixar de pagar alguns impostos, como uma lei de incentivo fiscal para a área automobilística, como nós temos hoje para a linha branca de geladeiras e etc, etc, etc. Ou seja, investe-se numa área econômica que o governo acredita ser de importância para o país e se abate em impostos. É como se fosse um adiantamento que o governo faz, porque ele receberia esses impostos. Então, isto muda completamente a percepção da cultura no Brasil e possibilita que ações de patrocínio que até já existiam na década de 70 possam existir de forma mais sistemática, de forma econômica. Para o mercado de cultura, que a gente passa a falar da existência dele, mas se nós voltarmos aos anos 80 para os artistas, isso é uma transformação da água para o vinho, porque há necessidade de se procurar não mais o governo, continua se procurando o governo, obviamente, mas para o financiamento dos nossos projetos, nós precisamos agora conversar com a iniciativa privada. Isso muda tudo, faz com que a gente tenha que aprender a se relacionar num outro mundo, com outras expectativas, e temos que aprender a apresentar esses projetos. Eu coloquei que eu comecei a produzir nos anos 80 e realmente eu entrei nessa área exatamente porque eu vinha da área de ciências sociais e sabia escrever projeto, e a área artística precisava de pessoas que escrevessem projetos, porque os artistas sabiam fazer as suas manifestações artísticas e não transformá-las em projetos. Para operar através da Lei Sarney, o artista ou o produtor cultural, que era uma figura quase inexistente na época, ele tinha que se cadastrar, ele tinha que fazer um cadastro chamado CPC, Cadastro de Pessoa Cultural, mandar uma série de documentos para o governo, para que ele fosse considerado, então, este agente cultural que pudesse operar com a Lei Sarney. Este cadastro, por incrível que pareça, não era uma coisa tão simples de ser feita, porque a gente buscava esses documentos na Secretaria de Cultura de cada estado, era uma coisa tão antiga que era um formulário carbonado, né? A gente preenchia à mão e tinha que anexar uma série de documentos. Entre eles, existiam as 5 últimas declarações de imposto de renda. Imagine para um artista, em 86, ter declarações de imposto de renda dos 5 últimos anos, ou seja, desde 80 para cá. Isso era muito difícil, porque a Receita Federal não funcionava como funciona hoje. Então, as pessoas muitas vezes não entregavam declarações de imposto de renda. Além disso, nós estamos falando aí de um final de governo militar, então, onde os artistas tinham sido perseguidos, muitos tinham saído do país, outros tinham sido presos. Então, ter 5 declarações de imposto de renda não era uma coisa simples, tá? Então, muitos não conseguiam acessar o sistema porque não tinham como se transformar num cadastro de pessoa cultural. Por incrível que pareça, naquele momento não havia necessidade de se apresentar o projeto. Nós não cadastrávamos projetos, não tínhamos que mandar orçamento, mas se eu tivesse obtido o CPC, os projetos que eu viesse a fazer poderiam conseguir
patrocínio na iniciativa privada, a empresa poderia abater imposto de renda, nós tínhamos que abrir uma conta bancária para cada projeto, então o artista começou a ter que também ter acesso a contas bancárias, saber lidar com isso. Parece piada o que eu estou falando, né? Mas se a gente voltar no tempo, anos 80, não era tão simples assim para as pessoas realmente se bancarizarem. E mesmo não tendo que enviar um projeto para iniciar esse processo, ao final do processo, o artista ou o produtor, o agente cultural, tinha que enviar a prestação de contas do projeto. Isso era uma loucura, né? Nesse período, além de começar a produzir, no final dos anos 80, eu trabalhei na Fundacem, hoje Funarte. E lá eu atendia artistas que queriam usar a Lei Sarney e também visitava empresas explicando a lei, as possibilidades, as vantagens de utilizá-las. Imaginam que eu atendia de dificuldade de artista para prestar contas. Às vezes vinham sacolas e sacolas de documento, até recibinho escrito à mão de uma sapataria, um papelzinho que a costureira colocava ali o nome e o valor, e nada disso eram documentos fiscais, mas as pessoas ainda não tinham tido a necessidade de fazer contabilidades formais das suas produções. Então, era isso que as pessoas tinham muitas vezes para explicar como elas haviam gasto o dinheiro que entrou naquela conta aberta para o projeto e que saiu. Então, foi um processo bastante penoso e, infelizmente, curto. Porque, chegando agora aos anos 90, nós temos o encerramento do Ministério da Cultura, a extinção do Ministério da Cultura pelo governo Collor. Consequentemente, o encerramento também da Lei Sarney. Nós, como artistas e produtores, a única coisa que a gente sabia dizer para uma empresa quando a gente procurava lá um patrocinador é que patrocinar cultura era bom para a imagem do patrocinador. E um belo dia, uma noite, nós fomos dormir sabendo falar isso e no dia seguinte, quando acordamos, vimos lá a manchete de jornal que o presidente Collor havia acabado com a Lei Sarney porque as empresas e artistas estavam roubando o dinheiro público. Então, aquele discurso muito incipiente ainda de que patrocinar a cultura é bom para a imagem da empresa foi ralo abaixo com uma frase do presidente da República, que tinha muito mais poder do que todos os artistas juntos para dizer que não era bem isso. Não se tem prova disso até hoje. As poucas prestações de contas que foram enviadas ainda de Lei Sarney nunca tiveram respostas. Eu mesma, como produtora, no período enviei 2, nunca tive resposta sobre elas. Então, teoricamente, elas não lesaram o dinheiro público, senão o governo teria cobrado a conta. Então, nesse período, o Ministério da Cultura acabou, a Lei Sarney acabou, outras instituições da área de cultura foram fechadas. E para complicar ainda mais, nós tivemos o Plano Collor, que deixou a população naquele momento com uma verba muito pequena, todo o dinheiro foi retido pelo governo e, nesse sentido, a sobrevivência das atividades artísticas ficou ainda mais comprometida, porque se eu, como público, como consumidor, tenho só o meu salário do mês, todas as minhas aplicações, todo o valor anterior ficou retido, eu não vou gastar em cultura. Então eu não vou ao teatro, eu não vou ao cinema, eu não vou comprar um livro, eu não vou comprar um disco. Então nós tivemos um desmoronamento de todo o processo e produção cultural que estava engatinhando. Patrocínios, então, nem pensar por um grande período. Nos anos 90 ainda, logo depois nós tivemos no governo, ainda do Collor, mas regulamentado no governo do Itamar, a criação da Lei Rouanet. Ela só foi regulamentada em 92
E, na prática, ela passou a operar mesmo em 95, já no governo do Fernando Henrique. Então, todo esse processo começou de novo. Nós já vamos falar já das diferenças da Rouanet para Sarney. Nos anos 90 ainda, nós tivemos o surgimento de outras leis de incentivo fiscal à cultura, agora nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais. Isso não significa que todos os estados e municípios tenham imediatamente, ou ainda nessa década dos anos 90, feito leis e as regulamentado, mas foi pipocando aqui, ali, acolá. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, da onde eu estou falando, nós tivemos a primeira lei municipal, que foi a Lei Mendonça, e foi modelo para inúmeras outras leis no país. Já no âmbito estadual, aqui o estado de São Paulo não teve rapidamente uma lei estadual que possibilitasse o abatimento em ICMS, mas em outros estados sim. O Rio Grande do Sul teve rapidamente, o Rio de Janeiro, o Ceará, a Bahia, leis que estão aí até hoje possibilitam esta obtenção, esse financiamento da cultura com verbas estaduais. Bom, o que interessa é que nos anos 90, todas essas leis, sejam elas estaduais, municipais e principalmente a lei federal, a Lei Rouanet, e logo depois o surgimento da Lei do Audiovisual, que também é federal, mas é só para a área de cinema, essas leis passaram a exigir não mais um cadastramento do agente cultural, e sim, além do cadastramento do agente, que passou a ser chamado de proponente, o cadastramento do projeto. Então, nós tivemos que aprender não mais só ter um projeto para apresentar ao patrocinador, mas também ter um projeto para apresentar ao governo, e que este projeto teria que ser aprovado antes de eu ir captar e depois eu teria que prestar conta de acordo com o projeto aprovado. Então, nos anos 90, surgiram inúmeros cursos e oficinas de elaboração de projetos. Eu mesma comecei a dar aulas de produção cultural em 95, que foi um ano onde muita coisa aconteceu a partir do governo do Fernando Henrique e desse impulsionamento. Olha, minha gente, o governo está sem dinheiro, agora é na iniciativa privada, sim. É financiamento, sim. É sério o negócio, vai ter controle, vai ter prestação de contas e um número muito grande de seminários em todo o país, também para os patrocinadores, para que eles percebessem os benefícios desse financiamento. Para marcar a importância da necessidade de aprender a elaborar projetos, a trabalhar de formas mais científicas e profissionais, em 95 surge o primeiro curso de graduação em produção cultural, que é no Rio de Janeiro. Isto mostra muito todo esse avanço e toda esta importância da nossa área. Vale frisar que também em 95, no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Cultura volta a existir. Quer dizer, nada é por acaso, né? A existência do Ministério da Cultura possibilita grandes avanços sempre nas estruturas de financiamento à cultura. Bom, chegamos aos anos 2000. O processo de incentivo fiscal à cultura continua cada vez mais sólido e muito mais burocrático. Os controles são muito maiores, a formatação de projetos para inscrição cada vez se torna mais complexa, com necessidade de maiores contrapartidas, maiores esclarecimentos, documentação mais rigorosa e, principalmente, é neste período que surgem os formulários online, que num primeiro momento parecem que vão facilitar a nossa vida, mas muitas vezes eles têm campos pré-determinados, número de caracteres, informações que devem ser escolhidas de uma lista de múltipla escolha e nem sempre tudo aquilo retrata realmente o que eu gostaria de escrever. Então, mais uma vez, tivemos que aprender outras técnicas para fazer essas apresentações. Nos anos 2000, também nós tivemos
a entrada de possibilidades de conversar e apresentar projetos para as empresas privadas através de formulários próprios, o que hoje a gente chama de editais das empresas, mas na realidade no comecinho dos anos 2000 nem se chamava ainda de edital ou de concorrência ou de período de inscrição, mas as empresas começaram a receber tantos projetos que resolveram padronizar a forma de recebimento desses projetos para poder compará-los entre si. Então, nós tivemos também que alterar a nossa abordagem. Vai ficando muito mais difícil acessar a empresa. Se nos anos 90 nós éramos poucos proponentes com projetos aprovados e éramos recebidos mais facilmente nas empresas, em seus departamentos de comunicação ou de marketing, nos anos 2000 e até hoje, com um número cada vez mais crescente de propostas, inclusive de propostas de qualidade, sendo feitas para as empresas, e com um enxugamento de funcionários em todos os setores de empresas privadas, nós passamos a nos relacionar muito mais de forma digital com essas empresas, o que também não é tão agradável, que também dificulta, mas muitas vezes temos que fazer ou apresentações via e-mail, via editais, via formulários, e raramente conseguimos a oportunidade de uma reunião. Então, os anos 2000 vão alterando o processo e cada vez mais profissionalizando esse processo. Inclusive, quase todos os estados passam, e também prefeituras, passam a ter programas de financiamento de cultura via editais. É um processo que veio se organizando ainda no século XX, mas que entra com tudo e em todas as áreas mesmo já no século XXI. Então, também temos menos acesso a secretarias, podemos ir lá, podemos ser recebidos, mas verbas não são mais negociadas só por quem as apresenta, ou conheço a pessoa, conheço o artista, sou amigo do governante, e lógico que esses processos ainda existem, mas muito mais através de editais públicos, o que garante uma certa isonomia, igualdade de condições, mas dificulta bastante a nossa vida, porque grande parte do nosso tempo de trabalho é no preenchimento dessas propostas e desses editais. Ainda nos anos 2000, nós tivemos um aumento da fiscalização de todos os projetos feitos através de financiamentos públicos, seja através de verbas diretas das secretarias ou de verbas vindas de incentivo fiscal, e uma maior exigência na questão das contrapartidas. Não existe um edital público que não coloque no mínimo 3 contrapartidas que você vai ter que realizar. E como nós dissemos já logo no início, muitas dessas contrapartidas são relacionadas à formação, à educação e nem sempre à proposta artística em si. Mas temos que lidar com elas, porque sem elas não conseguimos caminhar. Inclusive, os editais das empresas ou os formulários que as empresas começam a disponibilizar para apresentação de propostas nos anos 2000 também começam a ter contrapartidas em todas as áreas, e nós temos que deixar claro o que oferecemos às empresas. Então, na primeira década dos anos 2000, nós podemos dizer que existe uma maior preocupação e uma maior importância na formatação do projeto, às vezes até do que o próprio projeto. Não é a ideia em si que conta tanto, mas como nós apresentamos a ideia. E muitas vezes nós aprendemos a dar respostas corretas a formulários que não espelham a nossa ideia. E isto vira um problema lá para frente. Mas a gente começa a imaginar, vou dizer isso, que com isso o meu projeto vai ser mais rapidamente aprovado ou vai conseguir esta verba. Começamos a entender deste processo, mas quando nos distanciamos da nossa ideia, vamos ter problema na execução. Então, esses são os avanços e os perigos da primeira década dos anos 2000.
Entramos nos anos 2010 com novos problemas, inclusive com um saldo de projetos realizados na primeira década com problemas de prestação de contas, exatamente por aquilo que acabamos de dizer. Apresentamos um projeto que não espelhava realmente a nossa ideia e aí não conseguimos realizar. Então não é que demos o truque, roubamos, nada disso, tá, gente? O que eu estou colocando é dificuldade de execução. Eu prometi algo que na realidade foi prometido no embalo ali de se conseguir a verba, de se conseguir o financiamento, de se conseguir a aprovação, mas não era o que realmente eu queria realizar artisticamente. Então eu realizei algo um pouco diverso do que eu me propus no momento do cadastramento ou da aprovação, e isto vai me dar problemas depois. Estas dificuldades começam a ser percebidas não só pelos artistas, produtores, mas também pelos governos e patrocinadores, obviamente. E aí a gente começa a ter uma reflexão se não está na hora de deixar de lado tanto o ponto de vista formal, de deixar o projeto tão engessado e valorizar novamente a ideia artística, onde tudo começa. O melhor exemplo de alteração de processo nesse sentido vem do edital Rumos do Itaú Cultural. Em 2013, esse processo do Rumos teve uma grande reviravolta e apresentou uma possibilidade diversa do mercado como um todo. Tinha que se falar muito mais do processo artístico em si do que do produto cultural. E aí isso acaba, num primeiro momento, causando um grande estranhamento, inclusive os produtores falam, mas não tem formulário, eu não estou entendendo bem como é que eu apresento essa ideia. E o Rumos foi caminhando até uma versão onde era possível você fazer a apresentação oral do projeto, mandar vídeos. Isso hoje foi incorporado por inúmeras outras seleções de projetos, né? Você pode mandar um vídeo explicando melhor a sua ideia. É muito mais fácil estar aqui conversando com vocês do que escrevendo ou adaptando tudo isso que eu estou dizendo a um formulário padrão. Lógico, é mais difícil para quem vai examinar, mas de qualquer maneira o Rumos e o Itaú Cultural tiveram essa ousadia de apresentar um edital onde a ideia artística era mais valorizada do que o produto cultural em si. Isso vai influenciar, nós vamos ver principalmente a década atual. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos um grande desenvolvimento nos anos 2010 de toda a atividade de financiamento, com dificuldades, porque entramos numa crise econômica nessa década e, obviamente, como os investimentos caíram para todas as áreas, caíram muito mais ainda para a área de cultura. E, ao mesmo tempo, nós vamos tendo uma profissionalização do setor que passa a ter muito mais propostas razoáveis, boas, de qualidade para oferecer no mercado. Então, a gente vai tendo uma sensação que conseguimos menos e realmente tem menos dinheiro à disposição e uma quantidade maior de propostas. Então, a concorrência é muito maior, né? Tanto para o jovem artista, para o jovem produtor, como para aquele que já está no mercado há muito tempo. Então, não é uma dificuldade sua que está me ouvindo, é uma dificuldade de contexto, né? É do panorama como um todo. Para complicar ainda, no final dessa década, em 2019, dentro do governo Bolsonaro, a gente tem um retrocesso de toda a área cultural. Se extingue mais uma vez o Ministério da Cultura. E por incrível que pareça, ele não volta para o Ministério da Educação, e sim ele vai para o Ministério, é uma Secretaria de Cultura que vai para dentro do Ministério do Turismo. Isso mostra muito o pensamento que o governo Bolsonaro tinha do processo cultural. Quer dizer, nós não estamos nem colaborando mais com a formação do indivíduo, e sim podemos gerar ali alguma atividade de lazer junto ao turismo. Há um desmonte da secretaria, não acaba a Lei Rouanet, mas ela fica quase que impossibilitada
de ser colocada na prática, tanto por conta de alterações em decreto e instruções normativas, como também pelo desmonte da estrutura que analisava, que aprovava os projetos, que fazia as publicações em diário oficial. Então, nós chegamos a situações de verbas captadas ficarem paralisadas nas contas, onde o patrocinador depositou por mais de um ano, sem chegar realmente ao proponente para que ele desenvolvesse o projeto. Então, nós acabamos a década com muitas dificuldades, deixando os sistemas municipais e estaduais sobrecarregados, porque a partir do momento que a gente não consegue usar o mecanismo federal, voltamos todos os nossos projetos para essas outras áreas e entramos nesta década atual com um passivo, né, com muitos projetos sem poder obter financiamento para sua realização. Segunda década do século XXI. Entramos, então, como dissemos, com esse passivo de projetos e enfrentamos de cara uma pandemia, o que dificultou muito para o nosso setor, principalmente por não termos o público, não podemos realizar os nossos projetos. Então, projetos até que já tinham financiamento tiveram que ficar paralisados. Com uma grande dificuldade também, obviamente, de a obtenção do recurso pela venda do produto cultural, porque cinema fechado, teatro fechado, galeria fechada, tudo fechado. Isso dificultou demais a nossa vida e, além disso, não tivemos a possibilidade de aprovação de novos projetos e nem de negociação com os patrocinadores. Dificuldade para se localizar o patrocinador, porque as pessoas estavam trabalhando em suas casas. Então, assim, todas as situações da pandemia aprofundaram as nossas dificuldades. Por outro lado, tivemos a aprovação da Lei Aldir Blanc, que também foi uma grande conquista da mobilização de artistas, produtores e políticos, da sociedade civil como um todo. E esta lei, exatamente por ser uma lei emergencial, ela chega de uma maneira mais simples. Então, estados e municípios que operaram a lei Aldir Blanc, porque na realidade a verba é federal, mas ela foi operada pelos estados e pelos municípios, tiveram que fazer formulários mais simples, editais mais simples, senão seria impossível que eles fossem analisados, julgados, contratados e que a verba pudesse chegar até o proponente do projeto dentro do período de emergência. Então, esses editais mostraram também esse retorno ao princípio da ideia criativa. O que interessa aqui é a proposta artística, né, em primeiro lugar. E obviamente, gerar recursos para que todos esses agentes que trabalham na área de cultura consigam sobreviver a um período tão difícil. A Lei Aldir Blanc, do ponto de vista de execução, foi um imenso sucesso. Tivemos propostas realizadas no Brasil como um todo e traz um novo momento para o financiamento à cultura, porque uma série de agentes culturais que nunca apresentaram propostas para financiamento entraram neste mercado. Então, aquele grupo musical que sobrevivia única e exclusivamente através da venda de show, da venda de música, ele, como não podia fazer o show, ele também entrou no processo de busca de financiamento, de busca de recursos através dos editais da Aldir Blanc. Isso se demonstra com um número muito maior de propostas em todos os outros processos de editais à cultura, que não só os emergenciais, que a gente vem tendo. Ou seja, cada vez mais teremos mais propostas de qualidade, buscando os mesmos e poucos recursos. Temos uma alteração agora grande ainda neste momento, que é com a
o retorno do governo Lula à volta do Ministério da Cultura. Então, de novo, volta tudo, temos um ministério separado, vamos ter, obviamente, alterações em todo o processo, já estamos tendo. Saiu um decreto que normatiza toda a estrutura governamental de fomento à cultura. Esse decreto não é exclusivo para a Lei Rouanet, mas inclui a Lei Rouanet e, inclusive, já teve a sua normatização na instrução normativa. E tudo isso vai mostrando que, novamente, teremos verbas governamentais na área federal para a cultura. Este ano, além da volta do funcionamento da Lei Rouanet, nós temos mais 2 grandes processos de financiamento do ponto de vista de verba federal. A Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II. Nesses 2 casos, as verbas que são federais também serão operadas por estados e municípios. Paulo Gustavo, 3 bilhões e 800 milhões. Na realidade, a lei é do ano anterior, mas neste ano, 23, é que ela foi regulamentada e esta verba será passada para estados e municípios. Não sabemos ainda como serão esses editais neste momento que estamos gravando essa palestra. Estão surgindo os primeiros movimentos para a organização desse repasse de verba, mas sabemos que vamos ter uma corrida imensa a esse dinheiro. No segundo semestre, teremos a Aldir Blanc II. Ela está dentro de um processo de financiamento à cultura, de fomento à cultura, por 5 anos. Então, nós teremos 3 bilhões a cada um desses 5 anos, começando em 23. Então, 3 bilhões em 23, 3 bilhões em 24, 25, 26 e 27. Também serão editais públicos operados por estados e municípios. Ou seja, em 23, além de todos os editais que estados e prefeituras já fazem normalmente, além de todas as verbas possíveis de serem captadas via incentivo fiscal em municípios, em estados e junto ao governo federal, nós teremos 3 bilhões e 800 da Paulo Gustavo, mais 3 bilhões da Aldir Blanc II. Temos que nos organizar, que estudar, que pensar o que oferecer a esses editais e correr atrás. Quer dizer, provavelmente não teremos um ano com tantos recursos como teremos em 23, mas que temos que nos organizar muito para apresentar projetos de qualidade, propostas que realmente possam ser realizadas e, mais ainda, que cheguem bem ao público. Lembrando que tudo isso, a finalização é o consumo pelo público dos nossos projetos culturais, sejam eles com venda, mas que tenham também acesso à democratização. Então, tudo isso compete a nós, né? Pensar, estudar, colocar projetos com o pé no chão para que a gente possa acessar essas verbas. Como exemplo, eu gostaria de colocar para vocês a quantidade de projetos que aqui o estado de São Paulo, da onde eu sou, teve no seu último edital, chamado Edital PROAC. As inscrições terminaram recentemente e o estado abriu 45 editais de diversas áreas artísticas. Nós temos um número de inscrição, isso pode ter ainda alguma pequena alteração, porque esse fechamento se deu a semana passada, 19.672 projetos que foram inscritos só no estado de São Paulo. Somando os valores desses projetos, desses 19 mil projetos, nós temos uma demanda de 2 bilhões 25 milhões 295 mil reais. É um número muito grande. Se vocês lembrarem que eu acabei de falar que a Paulo Gustavo tem 3 bilhões e 800 milhões para o Brasil, só aqui em São Paulo nós tivemos propostas de 2 bilhões. Então, assim, existe
imensa demanda por projetos. Na realidade, o Estado está disponibilizando 89.850.000. Se a gente for fazer uma divisão da verba solicitada com a verba disponível, o Estado só vai conseguir atender a 4,41% da demanda. E é bastante dinheiro, né, gente? 89 milhões. Então, nós temos cada vez mais muitos projetos. Obviamente, nem todos, talvez se tenham uma qualidade excelente, mas o que interessa é que as pessoas estão deixando de ter medo de fazer suas propostas. E é aquilo que eu disse, né? Quer dizer, com a experiência de apresentar projetos para o Aldir Blanc, as pessoas perderam medo dos editais. E aí está um resultado, um resumo só do que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Imagine a quantidade de projetos que vão ser apresentados para a Paulo Gustavo e para o Aldir Blanc II. Por conta disso, vamos nos organizar e vamos começar a trabalhar com bastante antecedência nas nossas propostas. Vale a pena também vocês, como artistas e como produtores, procurarem informações sobre o mercado cultural. O Observatório Itaú Cultural oferece uma série de dados e, inclusive, agora, este ano, eles lançaram algumas informações sobre o mapeamento do setor da economia criativa no Brasil. 3,11% do PIB em 2020 veio da atividade cultural e criativa. Isso é muito mais do que o setor automobilístico, que no mesmo período foi 2,1%. Ou seja, contribuímos mais com a economia do Brasil do que a própria indústria automobilística. Esse é um dado muito interessante que precisa ser analisado com bastante calma. Em 2022, o setor cultural e da economia criativa gerou 308,7 mil novos postos de trabalho em relação a 2021. Provavelmente, pouquíssimas áreas econômicas conseguiram um aumento tão grande em geração de postos de trabalho. Isso é extremamente significativo e também resultado, provavelmente, das verbas que saíram da Aldir Blanc. Procure ler, esses dados estão todos disponíveis. Isso nos ajuda não só a conseguir verbas, mas a perceber a nossa importância, né? Porque no dia a dia, quando a gente escuta muito não ganhamos tal edital, não recebemos tal patrocínio, a gente vai ficando para baixo, questionando a nossa competência, questionando a competência da nossa área, a importância da nossa área. Não, a importância da nossa área é muito grande. Então, vamos continuar buscando esses recursos nessas fontes todas de financiamento. E para concluir, que seria o período atual e o futuro, né? Já que a gente está falando aqui de um histórico, não vamos esquecer que vem também um tempo novo pela frente. E como se posicionar à frente a tudo isso, sabendo que o número de propostas cresce muito mais até do que a disponibilidade de verba e financiamento. E então, para isso, nós temos que estar em constante processo de conhecimento, de aperfeiçoamento e de profissionalização. Isso é fundamental. E temos que ser muito seletivos, né? Porque para o produtor, para o artista, existe um número infinito de projetos que queremos fazer. Mas vamos focar, vamos selecionar alguns para este edital, quais são os projetos mais adequados para aquele edital, para esta empresa, porque essa sensação de que temos que apresentar tudo a todo mundo é extremamente complicada. Temos editais abertos o tempo todo. Hoje, estou falando em maio de 2023, temos Caixa Econômica Federal, Vale, e assim por diante, fecha um, abre o outro, fecha o outro, abre o outro. Então, podemos pensar que nós vamos conseguir colocar todas as nossas ideias em todos os editais. Vamos sim ser seletivos, vamos procurar aprofundar ao máximo e continuar entendendo que
nem sempre uma única fonte de recurso vai resolver o nosso projeto, vai resolver a nossa vida. Então, eu posso estar buscando um patrocínio da Caixa Econômica Federal, mas talvez para aquele mesmo projeto, mesmo eu conseguindo a verba, pode ser que ela não seja integral, eu vou precisar conseguir uma permuta, eu vou precisar conseguir um apoio local, numa turnê e assim por diante. Quer dizer, dificilmente eu tenho uma única fonte de recurso no projeto. Eu posso fazer composições. E eu também tenho que levar em conta que eu posso ter recursos próprios. A gente esquece disso, né? Então parece que todo projeto eu preciso de 100% do valor dele. Eu tenho que computar no orçamento do meu projeto também aquilo que eu já tenho. O meu projeto custa X, mas eu tenho uma partezinha desse X, seja com o meu trabalho, um acervo que eu posso disponibilizar, descontos ou eventualmente permutas. Então, tudo isso são fontes de recurso para compor um único projeto. Dificilmente a gente vai conseguir vender um projeto pelo valor integral dele para um único patrocinador ou para um único edital de cultura governamental e assim por diante. Trabalho, trabalho e trabalho, né? Quer dizer, temos hoje uma situação muito melhor, muito benéfica de verbas disponíveis, mas, por outro lado, temos uma quantidade muito maior de projetos. Quando eu comecei a produzir em 86, eram poucos os projetos no mercado. Também não eram tantos os patrocinadores assim e verbas públicas infinitamente menores do que as que temos hoje. Então, vamos realmente nos organizar individualmente, nos nossos coletivos e até mesmo como categoria, para poder ampliar essas verbas, fazer essas leis todas funcionarem de forma mais simples e, principalmente, pensar que temos que nos organizar como agentes culturais para também conseguirmos bancar parte das nossas ideias e nem todas vamos precisar sempre de verbas externas, né? É lógico, depende da realidade de cada um, depende da trajetória de cada um e hoje vocês encontram muita informação disponível e gratuita de forma online, então cursos à distância e aproveitem todas essas oportunidades para se organizar e que vocês tenham sucesso nas captações e entendam que sempre foi complicado. A ideia do nosso bate-papo aqui era passar um pouco a trajetória da produção cultural e que a gente percebesse que sempre as coisas foram complicadas e hoje estão muito mais simples do que já foram. E boa sorte para todo mundo. Um grande abraço.